Há quem diga que a origem dela não é italiana e sim dos povos antigos, egípcios e hebreus. Mas ela é conhecida no mundo inteiro. Sabe do que eu tô falando? Da pizza, isso mesmo. Hoje é o dia dela, então que tal aprender a fazer uma, hein? De repente, na segunda-feira ainda tá valendo. Vamos ao vivo agora conversar com a Vasti Lauers. Oi, Vasti. Na segunda a gente pode comemorar, né? O dia da pizza, sem exagero. É dia da pizza, gente. Não tem como fugir. É segunda-feira, mas é dia da pizza. Então tem que comemorar. E como é que comemora o dia da pizza, Larissa? Comendo pizza, não é? E numa segunda-feira, né? Tanto faz. O dia que cair, a gente comemora desse jeito. Larissa Schiavinato veio aqui, é chefe e vai ensinar a gente a preparar a pizza. Por quê? Muitas vezes a gente compra ela pronta, às vezes no supermercado, na pizzaria, e não tem aquele sabor especial mesmo que a gente espera na pizza. Fazendo em casa, a gente consegue tirar o melhor dos ingredientes, né? Com certeza. E fazendo de uma forma fácil, com poucos ingredientes e com o que tem na geladeira, é melhor ainda. Melhor ainda, né? Pois é, pizza não é uma coisa complicada de fazer, né? A massinha, nada. Tem várias receitas, né? A gente tem as mais elaboradas, que precisa de um tempo maior para ela crescer, ficar mais fofinha. E tem as práticas, né? E hoje eu trouxe uma bem prática para dar tempo aí do pessoal fazer em casa, né? É o que a gente quer, numa segunda-feira, praticidade. Isso mesmo. Então vamos lá, de olho nos ingredientes, o que a gente precisa? Nós temos 3 únicos ingredientes para a massa dessa pizza. A gente está falando da farinha de trigo, do iogurte natural e do sal. A farinha de trigo pode ser substituída pela farinha de arroz. Para quem está de dieta, é uma excelente receita, né? Que vai ficar super saudável com a farinha de arroz, tá? Pode ser simples, mas pra mim você já tá inovando, porque eu nunca vi o iogurte na pizza. Não, e assim, todo mundo que vê fala, gente, iogurte, né? Mas é o sem sabor, tá, gente? É o natural mesmo. E aí a gente só mistura os 3 ingredientes, sova a massa por 5 minutos, tá? Eu tô falando de 220 gramas de farinha de trigo. Eu tô falando de 170 gramas, que é um copinho, tá? Do iogurte natural. E tô falando de uma pitada de sal. O sal é a gosto, tá? Tem gente que brinca, nossa, sal a gosto? Como que é isso, né? Aí eu Quem não salgado tem... e culpo você. Exatamente. Quem não tem muita prática, minha dica é simples, gente, mais é menos, tá? Então coloca um pouquinho que aí não vai ter perigo. Até porque a gente tem que lembrar do recheio, dependendo do queijo também dá uma boa salgadinha. Exatamente. E quando a gente fala de uma linguiça calabresa, por exemplo, a gente tá falando de um salzinho a mais ali, né? Forte. Exatamente. Me diz uma coisa, esse iogurte tem a função do quê? Ele que vai fazer a liga dessa massa? Exatamente. Ele vai fazer a liga da massa. Geralmente na tradicional a gente coloca água, né? Então ele traz a umidade aqui pra gente poder sovar essa massa e a gente fazer com que essa massa fique bem macia, bem fofa. Ela é uma massa bem fofa, tá? Ela fica bem gostosa de movimentar, de abrir depois. Não precisa de rolo, tá? É uma massa que a gente vai precisar só de sovar mesmo, exatamente. E depois a gente vai abrindo ela com as mãos. Eu tô achando interessante também, porque você não pôs fermento. Então, a massa já é aquela farinha com fermento, tá? E a gente tá falando do fermento químico, fermento normal, não é fermento biológico, não. Então, ou você usa a farinha já com o fermento, ou vai ter que colocar uma colherzinha de fermento. Exatamente, tá? É porque hoje a gente já consegue comprar no supermercado as farinhas já com fermento, né? É prático, né? Prático, não precisa de medida, exatamente. Já vem na proporção certa. A gente sova por uns 5 minutinhos, tá? E depois a gente tem que deixar essa massa descansando por mais ou menos uma hora, mais ou menos. Larissa, como é que funciona? Tem que ser simplesmente... Aqui eu jogo um pouquinho de farinha, ó. Porque hoje tá um dia muito frio, então a gente precisa tirar um pouquinho da umidade, né? Olha só, pra mim tava parecendo seco. Eu tava achando que tava dura essa massa. E você ainda colocou mais farinha. Tá tudo certo, então. É porque agora ela vai sovando, né? A gente vai sovando essa massa até ela ficar bem aveludada. Ela vai tirando essas linhas, essas formações, que estão dando esses grupinhos, né? Vai. Vocês vão ver que ela vai ficar bem lisinha. Maravilha. Então a gente vai sovando aqui. Deixa eu ver se esse negócio tá duro. Posso pôr a mão na sua massa? Assim, ó. Bem aí, ó. É verdade. É só uma impressãozinha mesmo, mas ainda tá até grudando, né? Ela chega a desprender da mão? Chega a desprender da mão. E aí, o que a gente vai ver, né? Quando a gente tem que deixar ela abafada, ela tem que ficar no local mais fechadinho. Então, ou dentro do forno pré-aquecido e desliga,
né? Pra ficar abafado, bem quentinho. abafadinho. Ou dentro do micro-ondas, ou tem gente que brinca que fala que vai colocar pra dormir, né? Enrola num cobertor e espera aí 1 hora mais ou menos até ela começar. Tem gente que põe num saquinho também, acaba dando uma suadinha, pode? Isso, aí antes de guardar, para ela não ressecar as pontas, a gente tem que colocar num saquinho também. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, Mônica, eu vou dar uma colher de chá, coitada, que ela tá aqui sovando e eu só conversando, só perguntando, fica mais difícil trabalhar. Vou deixar ela terminar de sovar essa massa e volto já já para mostrar, claro, como é que a gente abre e recheia essa massa. Olha, tá bonita essa pizza aí do seu lado, hein, Vaxi? E, ó, e sabe o que é bacana? A Larissa já tá fazendo atividade física, né? Já Ou seja, tá, tá queimando certo. Segunda-feira a caloria. gente vai comer a pizza, tem que Não é? compensar. Pra compensar. Valeu, meninos. Até daqui a pouco, viu? Com sabor de Obrigada. pizza. E além do recheio da pizza, que você vai aprender a fazer no próximo bloco. E agora a gente vai aprender a fazer o recheio dessa pizza. Vamos voltar com a Vaxi Lawrence. Deve estar um burburinho aí, né? O povo querendo um pedacinho de pizza, né, Vaxi? Não é? Olha, eu diria que o recheio é a parte mais fácil. Mas depois de ter visto como é fácil fazer essa massa, ficou bem equilibrado. Recheio Eu e até massa. vontade de fazer, né? Não é? Tipo, com a mão na massa mesmo. Agora, você estava me dizendo uma coisa. A gente tá aqui abrindo ela com a própria mão. E nossa mão tá geladinha, porque tá friozinho hoje, né? É. Isso interfere. Interfere, eu estava explicando para ela que o que ativa o glúten, né, que é a farinha de trigo, é o calor das mãos. Então, a hora que a gente sova, a gente precisa do calor das mãos para a gente aquecer a massa e a massa ir sovando e ela incorporando ali e ficando mais macia, mais aveludada. Ou seja, o ambiente que você tá também vai fazer diferença. Como a gente tá nesse clima frio, é melhor num lugar mais fechadinho, que você Mais consiga abafado. ficar mais quentinho. Exatamente, mais abafado, né? Dá certo? Dá. A textura dela, às vezes, depois, o resultado final dá uma diferença pequena, mas a gente consegue se virar. Eu falo que a cozinha salgada a gente consegue virar de cabeça para baixo e resolver. Aí, ó, ela tinha uma bolinha, tava aqui no meio, e ela foi delicadamente abrindo mesmo, né? Sem as- rolo nem nada, só apalpando. Só com as pontas dos dedos. Não precisa untar, tá, gente? Ó. E olha que a gente não colocou óleo, a gente não Nada. colocou nada, tá? Que interessante. A própria gordura do iogurte traz pra nós essa questão. suficiente já. Suficiente. Ó, Qual que é a tirei. dica agora, tá? A gente faz furinhos e pré-assa a massa por 5 minutos no forno. A gente Esse vai furinho não é frescura, não né? é só pra ela poder não inflar e aí ela perde Aquelas bolhas. Isso, exatamente. Não é frescura, gostei dessa. Ó, então assim, aqui a gente não vai pré-assar. Por quê? Porque a gente tá fazendo Ao vivo. rapidinho, ao vivo, né? Então não tem problema. A Larissa não tem paciência com pré-assar, porque tem gente que é acelerado na cozinha, doido, né? Eu tenho dia que eu tô doida também. Dá Então, pra assar direto também, mas vai dá mudar um pra pouco a assar, textura. Mas fura também, tá? É, aí embaixo pode ser que fique mais macinho, né? Mais molhadinho. Eu gosto de pizza mais molhada. Tem gente que gosta mais sequinha. Se tá? for direto também, cuidado com a espessura, né? Porque aí, se você fizer uma Exatamente. massa muito grossa, vai dificultar. Dificulta. E aí aqui, o que que eu tô trazendo hoje, né? Eu bati, o que que eu gosto de fazer o molho? Eu pego um molho, uma latinha de tomate pelado, bato no liquidificador com um pouquinho de tempero de alho, um pouquinho de manjericão, folhas de manjericão mesmo, e um pouquinho de azeite. E aí tá pronto, não vai nem no fogo, tá? E um pouquinho de açúcar. Pra mim é o meu segredo, assim, que eu Pra adoro. temperar o molho, né? Pra temperar e dar um gostinho mais gostoso. Aqui a gente tá trazendo a mussarela, né? Fatias. Fatiada, a gente às vezes Bem faz com ela simples, ralada, mas enfim. Bem ralada, do jeito que tiver em casa, tá bom? E aí a gente coloca as mussarelas, as fatias e trouxe o tomatinho cereja, que é aquele tomatinho pequenininho, tá? Tem um charme, né, também. Tem, ele traz todo um charme aí pro nosso resultado. Eu coloco os tomatinhos, certo? E aí depois, quem gosta de finalizar, eu coloco o manjericão antes e depois, até para ele já ir saborizando o queijo. Eu ia te perguntar isso do tomate também, porque tem gente que gosta de colocar o tomate mais pro final, pra não ressecar o tomate, deixar ele mais fresquinho. Também pode. Também Você pode pode. deixar um tempo no forno, tira do forno, coloca o tomate e deixa só aquele períodozinho ali para finalizar.
tá? E aí, quando a pessoa é muito viciada em queijo também, que acontece, ainda vai uma camada de queijo. Vai. E aqui a gente pode colocar também, gente, um pouquinho de parmesão, quem gosta, né? Que agrega sabor. Tudo que agrega sabor fica mais gostoso. E aí, o tempo de forno? Tempo de forno fica em torno de 30 minutos a 40 minutos no forno convencional. Quem tem forninho mais elétrico, né, que são mais fortes, o ideal é que ele fique menos tempo até para poder não queimar por baixo. Então a gente tem que tomar um cuidado bem certinho. E a dica também é ficar de olho no queijo, que ele dá um sinalzinho pra gente, Dá um né? sinal. A hora que ele estiver bem derretidinho, você já dá uma olhada na bordinha. Se a bordinha estiver crocante, tá na hora. Tá na hora. Olha, Mônica, essa frase foi ótima, viu? Fica de olho no queijo, se tiver assim, tá na hora. Hora de saborear, né, Vasti? Nossa, que dica bacana. A melhor hora, não seria? Eu acho que é a melhor hora. Que dica bacana essa da Larissa pra gente. Super fácil de fazer, dá pra fazer hoje à noite, chamar a família toda e celebrar o dia da pizza, viu? Obrigada, verdade. tá? Vasti e Larissa, obrigada. Beijo. Volta mais vezes. Beijo, obrigada, Beijo. Mônica. Obrigada.